Porque aqui são atacados aqueles que dizem que Deus não existe. Se eles dizem que Deus não existe, estão a crer de que surgirão só. Não houve um agente que lhes fez existir. Estão a crer de que eles surgiram do nada, do tipo, não se usou nenhum material para a existência deles. Quem diz que Deus não existe, então, resta uma possibilidade. Ou nós nos criamos a nós mesmos, o que ninguém vai afirmar, ninguém vai dizer que eu sou criador de mim mesmo. Então, a única possibilidade que resta, alguém nos criou. Foram criados de nada, ninguém lhes criou. Ou eles são os criadores de si mesmos. Então, aqui temos um hadith que podemos achar no livro de Imam Ahmad, Abu Daud, onde o profeta Muhammad a.s. diz: As-Sayyidullah tabaraka wa ta'ala, o soberano. As-Sayyid, nós vimos a definição do Senhor. O Senhor é aquele que é dono das coisas, é o soberano, acima dele não existe um outro. Então, o hadith diz: As-Sayyidullah tabaraka wa ta'ala. O que é que este hadith comprova? Este hadith comprova que se Deus é o soberano, o tipo, é o máximo, então tudo que está embaixo não merece adoração. E o que é que está embaixo? Abaixo de Deus são as suas criaturas, sejam elas grandes ou pequenas. Anjos, djinn, ser humano, animais, céus, trono, tudo está abaixo de Deus. Então, nós vamos buscar o máximo, não vamos buscar o mínimo nem o médio, nós vamos buscar o máximo. وقد ثبت في الترمذي وغيره, nas narrações de Imam Tirmidhi encontramos um hadith onde o profeta Muhammad a.s. aconselhava a Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. O que é que ele dizia? Dizia: وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةِ, saiba, ó rapaz, que se todo o povo, toda a nação, لو اجتمعت, se juntasse, vamos supor, aqui no nosso país, né? Ou na nossa cidade, se as pessoas dessa cidade se juntassem para ajudar uma única pessoa que está numa situação difícil, لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. Essas pessoas não iam conseguir beneficiar essa pessoa, a não ser que Deus tenha escrito isso, predestinado isso. Nós podemos tirar todo o dinheiro que temos para dar a alguém que foi predestinado para ser pobre. No dia seguinte esse dinheiro não existirá, já terá gastado e você ainda lhe encontra naquela situação dele. Este hadith fala da predestinação. Só que o que nos interessa aqui, quando colocamos este hadith no Tawhid al-Rububiyyah, é o ato de Allah. Qual é o ato aqui? A prescrição. Este hadith fala do último artigo da fé, mas nós trouxemos aqui no Tawhid al-Rububiyyah para comprovar que Deus tem seus atos. Então, se você acredita que tudo que acontece é por prescrição de Deus, independentemente da variedade dos acontecimentos, você é monoteísta aonde? No senhorio, no Rububiyyah. Está claro, né? Este hadith aqui tem seu significado. Ele expande-se. Mas trouxemos aqui só para comprovar um ato de Deus. Qual é esse ato? A prescrição. Se Deus prescreve uma certa coisa para uma pessoa, vocês podem tentar fazer o contrário e não vão conseguir. Essa crença deve andar com o muçulmano. Tipo, não, mas como é que todo mundo está a lhe ajudar? Não é que vai recuperar. Não, a crença diz que não vai recuperar, não vai lhe ajudar em nada. Do mesmo jeito, se as pessoas fizerem seus planos para prejudicar a você, do tipo, todo Nampula odeia você, não vai lhe acontecer nada de mal, a não ser que Deus tivesse prescrito. O que significa que, sem as pessoas lhe odiarem,
o mal que está prescrito para você vai acontecer. Esta crença, este aspecto que estamos a falar agora, vai ficar bem claro quando chegarmos lá no fundo. Mas a vantagem que nós buscamos agora é a pessoa viver com a crença de Rububia, com o Tawhid de Rububia, andar com essa concepção, é uma pessoa livre, não tem medo de nada, senão esperar aquilo que Deus faz, porque estamos a estudar os atos de Deus. Tem sua vantagem, porém não é completo. O Tawhid de Rububia não completa a fé da pessoa. É um passo do tipo, se você tiver comida em casa, tiver carne e tudo, água, gás, tudo que é necessário para cozinhar, você está seguro. Mas não é garantia de não morrer de fome. Está claro, não? Porque pode não se preparar. Você pode morrer de fome na presença de comida e tudo. Então o Tawhid Rububia não completa a fé de uma pessoa. É apenas o primeiro passo da fé de um muçulmano. Por que é o primeiro passo? Porque este tipo de Tawhid é comum. Os crentes e os descrentes às vezes se encontram por aí. Em conversa com alguém que não é muçulmano, que não é cristão, que não é judeu, um pagão qualquer, você há de deparar com palavras que mostram que ele crê no senhorio de Allah. Deus é grande, pai. Aconteceu, né? Deus tinha predestinado. É uma pessoa que não faz salat. Então, não vai ser o motivo de você ser um crente forte ou completo só por crer no Tawhid Rububia. Está? Então, essas são provas do Alcorão que mostram que Deus tem seus atos. Então, são nesses atos que você deve crer e unificar a Deus com eles. Existem também provas racionais, porque isto que eu li aqui é versículo, é hadith, está? Então vamos supor que estamos aqui a conversar com um que não é muçulmano. E eu digo, a prova de que Deus é que criou tudo é este versículo. Deus criou os seus 100 pilares visíveis. Você está a falar em vão, porque esse homem não crê no Alcorão. Essas são provas para muçulmanos. Provas racionais abrangem os não muçulmanos. São coisas que racionalmente ele não tem como negar. Por isso, quando a pessoa transmite a mensagem do Islã, não pode se limitar apenas no Alcorão. Se possível, você começa pelas provas racionais. Depois de convencer a pessoa, então traz a prova do Alcorão para ele ter a certeza. Depende. Você está a conversar com pessoas não muçulmanas, começa com as provas racionais. Por isso, Imam Abu Hanifa, quando foi convidado por pessoas, por ateus, pessoas que não creem na existência de Deus, Imam Abu Hanifa tinha o Alcorão todo na cabeça. A maior parte dos hadiths estão na cabeça dele. Mas ele não foi buscar o Alcorão. Ele viu o nível, o estado das pessoas. São descrentes, não creem em Deus. Foi buscar as provas racionais. São essas que nós chamamos por dilalatul aqli, evidências racionais. O que é que ele disse? Nós queremos comprovar. Você está sempre a juntar pessoas, a ensinar coisas de religião, mas vamos lá deixar tudo que você ensina, só comprova-nos que Deus existe. Só. Porque tudo isso atrás está o quê? A crença em Deus. Ele disse, está bem, mas antes de eu buscar provas, vocês me dão tempo para fazer uma pergunta? Você pode fazer. Ele disse, o que vocês acham de um barco que está a fazer ida e volta num rio, entre duas margens de um rio? Vai ali, carrega, vem aqui, descarrega, faz aquilo, sem marinheiro. O que vocês acham? E de princípio, esse barco construiu-se por si mesmo. Eles disseram, você está a sair do assunto e falando coisas sem senso. Isso não é racional. Como é que um barco vai sair daqui para outra margem, depois pega material de lá, artigos, sei lá, que vem descarregar assim? Isso não acontece. É impossível. Ele disse, vocês têm certeza que é impossível? Eu disse, sim, é impossível. Não faz sentido.
Ele disse, então vocês conseguem ver que isso é impossível? E mesmo assim não conseguem ver que é impossível a existência desse universo, o Sol, tudo por si. O assunto terminou por ali. O debate estava resolvido. Um barco, coisa simples. Atravessar um rio de uma margem para outra. Isso não pode acontecer sem marinheiro. E até agora vocês não chegaram à conclusão que este Sol, que obedece uma única lei, esta terra, essas coisas que crescem de um momento a outro momento desaparecem, frutas vêm periodicamente, cada fruta no seu tempo, este nosso corpo que está dividido em membros, órgãos e tudo a funcionar tudo corretamente, vocês pensam que aconteceu por si? Os homens voltaram. Outra narração diz que tornaram-se muçulmanos. O que ele foi buscar? Prova racional. Depois de você dizer isso, tem mais lógica começar a recitar o versículo خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء. كذا. Então, as provas do Alcorão e da Sunna é só para muçulmanos na mesquita, para fortificar a fé deles. Mas para pessoas de fora, começa com provas racionais e depois apresenta o que o Alcorão disse sobre aquele ponto racional, aí fica mais claro. Então, nós vamos aqui pegar algumas provas racionais. Dilalatul aqli. Dalla al-aqlu ala wujudillahi ta'ala. O raciocínio ajuda-nos a crer na existência de Deus, ajuda-nos a crer o enfiraduhu birrububiyya, na sua unicidade no senhorio. Você sozinho sentado pode chegar à conclusão de que Deus ou Allah é o criador de tudo que está a acontecer, Ele é o agente de todos os acontecimentos. Você pode chegar à conclusão, a Kamalu Kudratihi, da perfeição do seu poder, que ele é perfeito no poder, al-khalq wa saytaratihi alayhim, quer dizer, o seu poder na criação, o seu poder na dominação, através do quê? An-nadharu wa tafakkur, através da visão e da reflexão. Você vê e reflete. O que você vê quando entra no seu senso, no seu raciocínio, a conclusão é esta: isto tem dono. Só que o maior problema qual tem sido o fato de você não conseguir conceber esse dono. Como a gente viu no fiqh, né? As pessoas dizem que a água não tem cor, não tem sabor, não tem odor, não tem cheiro. Mas na verdade é isso, não é? A água tem cor, o que não tem cor não é apalpável, tudo que é apalpável tem cor. Só que o problema é que eles não sabem como se chama aquela cor. A água tem um cheiro próprio, que quando se junta com outra, essa água não está boa. Não está boa porque nós já temos um cheiro que compreendemos, mas não sabemos como identificar, como chamar. Então, a injustiça do ser humano está aqui. Quando se limita, ele diz que não existe. Quando a gente está sentado, toda pessoa sentada começa, até às vezes não é preciso olhar muito. É só você refletir naquilo que comemos. Quando você come, o sabor que você sente, o processamento da própria comida. Até nos atos, na relação sexual. A satisfação que você sente, mas quem fez esse enquadramento? Por que eu me sinto coisa? Tudo isso puxa para a existência de alguém que fez isso. Só que a limitação é como é que ele é, onde é que está. E por não sabermos isso, outros dizem que não existe. É injusto. Você diz que para alguma é do tipo quando estamos doentes e não sabemos dizer qual é a doença. O que é que nós fazemos? É para não estou me sentir bem. Alguma coisa não está bem. Alguém às vezes insiste, mas o que é que está a doer? Para não estou a compreender. Então o fato de você não compreender significa que não está doente. Você está doente e alguma coisa está a lhe doer. Você deve identificar. Então é o que se passa com pessoas que não creem em Deus. Deus não existe, porque eles chegam à conclusão de que existe alguma coisa que está a mover isto. Mas como é que é essa coisa? Então, a prova racional tem como base duas coisas:
An-nadar wa tafakkur, que significa visão e reflexão. Por isso, muitos versículos Allah diz, na fidalika al-ayat liqawmin yatafakkarun, pessoas que refletem. E a base da reflexão são duas, a visão e a audição. Você ouve e vê e reflete. Então, o nosso texto diz assim: وَلِلنَّظَرِ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَالْإِسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ طُرُقٌ كَثِيرٌ. Há muitas maneiras de evidenciar o senhorio de Allah através do quê? Do raciocínio. O primeiro tipo, a tariqul awwal, an-nadhar fi ayati Allah fi khalq an-nafs al-bashariyya. Se você prestar atenção, se você refletir do jeito que a pessoa foi criada. A palavra nafs, quando se aplica, quando você encontra no Corão ou na Sunna, a palavra nafs tem dois significados. Ou significa pessoa, ou significa espírito. Por que esses dois significados não se deixam? Porque toda pessoa tem espírito. E todo espírito vive em pessoa. Então, quando você for a traduzir textos com a palavra nafs, presta atenção na linguagem que se usou e escolhe entre pessoa ou espírito. Dificilmente, por que o Alcorão muitas vezes fica difícil de traduzir? Porque a palavra traz dois sentidos que não se deixam e você sente preguiça de juntar os dois. Toda pessoa e a alma provará a morte. O que é pessoa? Pessoa é o conjunto de corpo e alma. Então, basta dizer toda pessoa provará a morte. Não é preciso dizer toda a alma, é só dizer toda a pessoa. Por quê? A pessoa é resultado da união entre alma e corpo. Então, quando se diz toda a pessoa, não precisa repetir a palavra nafs, espírito. Entende-se? Então, o texto está a dizer que se a gente refletir da maneira como a pessoa foi feita, essa reflexão abrange a parte interna e externa do ser humano. Do jeito que fomos feitos. Externamente, a nossa postura, a nossa posição. Onde Allah diz, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. A melhor postura é do ser humano. Se você for lá, a ver lá dentro, do jeito que foram organizados os aparelhos, os sistemas que compõem o organismo do ser humano, se for refletir e dizer que não foi feito, isso só é injustiça. Não tem outro nome. Dizer que os sistemas do corpo, sistema digestivo, será que é excretor, sistema articular, tudo isso ninguém fez, aconteceu por si, é injustiça. Não basta ser descrença, mas também é injustiça. Então, o primeiro campo de reflexão que o homem deve usar para chegar à conclusão de que Deus é o único nos seus atos, é Ele que fez tudo o que acontece, tudo que vemos e não vemos, é refletir na maneira como a pessoa foi criada. Em outras palavras, isso chama-se dilalatul anfus, quer dizer, evidências a partir da pessoa. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Em vossas pessoas há sinais de Deus, vocês não veem. Vocês não veem, quer dizer, an-nazar. Será que você não consegue se ver ou ver outra pessoa? De facto, aqui, esta é obra de alguém. Por mais que você não conheça esse alguém, não tenha visto esse alguém, será que não é suficiente para você ter certeza que isto é criatura, ou é ação, ou é resultado da ação de um outro ser? Depois, vamos ver o nosso tempo. Eu estou a controlar que faltam 5 minutos para 1 hora. Do início da aula, né? E existe, por exemplo, temos um versículo que comprova isso. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Allah jura pela pessoa e pelo espírito, ao mesmo tempo, as duas coisas. Jura pelo poder que Ele usou para aperfeiçoar o ser humano, composto de alma e corpo. E estas duas coisas juntas, como é que o ser humano funciona? Veja só as nossas inclinações, os nossos sentimentos, como é que variam de pessoa para pessoa.
e todos com o mesmo formato. Todos andamos para frente, ficamos de pé do mesmo jeito, mas veja como é que pensamos. Cada um do seu jeito. Todos têm a mesma postura, mas encontra outros são gordos, outros são fuinhos, outros são médios, essas coisas todas. É um versículo que ajuda também a reforçar a parte racional. Então, quando o Alcorão fala da existência de Deus, quando fala dos atos de Deus, ele provoca próprio o seu raciocínio. É como se ele estivesse a puxar, pensa lá. Eu não quero lhe obrigar, mas pensa, veja. Então, existe o segundo meio, ou a segunda via, que é an-nadharu fi ayati Allahi fi khalqi al-kawn. O primeiro meio é refletir na criação do homem, da pessoa. O outro meio é refletir na criação do universo. Quer dizer, um momento você para pensar de si mesmo, outro momento você passa a pensar ou para pensar em outras coisas em seu redor. É isso que a gente chama dilalatu al-ufuq. Al-ufuq, que é horizonte, o que está em nosso redor, né? De vez em quando, se você não quer ler o Alcorão, se você não quer seguir o Alcorão, então sente para olhar no universo e em si mesmo, a chegar à mesma conclusão daquilo que o Alcorão está a dizer. Por isso o Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala considera a reflexão como ibada. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. No fim do versículo, ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. Você senta para refletir, a chegar à mesma conclusão do Alcorão. Por isso, por que o profeta, se não estivesse a recitar o Alcorão, se não estivesse a dizer alguma coisa do Din, ele ficava calado? O silêncio dele era a reflexão. Em todo momento ele estava a fazer ibada, ou está a recitar o Alcorão, ou está a ensinar as pessoas o que não entendem do Alcorão, ou está calado a refletir. A reflexão leva para o Alcorão. Aquilo que o Alcorão diz, você há de encontrar, se sentar a refletir, há de encontrar a mesmíssima coisa. Por isso o nosso texto está a dizer, você tem duas vias para chegar ao Tawhid al-Rububiyya de forma racional. Tem duas vias. A primeira via, fazer estudo de si mesmo. A segunda via, fazer estudo do que está em seu redor. Tudo leva ao Tawhid al-Rububiyya. E por que eu disse que Tawhid al-Rububiyya não é suficiente para a pessoa ser um crente? Porque essa reflexão todos nós temos. Não é preciso ser muçulmano para você refletir. Se um descrente senta, reflete e chega a essa conclusão, ele não é igual a mim, porque eu tenho mais um passo. Qual é o passo a seguir que eu tenho em relação a ele? É que depois de eu refletir, chegar à conclusão que isto tem dono, eu estou fazendo algumas coisas para o dono que aquele outro meu companheiro não está a fazer. Essa já é a entrada do Tawhid al-Uluhiyya. Depois de eu chegar à conclusão que isto tem dono e que o dono tem poder, do jeito que ele fez, é sapientíssimo, tem conhecimento, então eu senti-me obrigado a me entregar a esse dono. Logo já estou no segundo passo da fé, que é o monoteísmo na divindade de Deus. Eu faço tudo para Deus. Aquele chegou à mesma conclusão, sabe que Deus é o único que tem poder, mas não está a fazer para Deus. Por isso, em resumo, nós vamos entender que na divisão do monoteísmo temos Rububiyya, Uluhiyya e Asma wa Sifat. Aqui no Rububiyya não é motivo de orgulho para alguém, porque todo ser humano naturalmente já vem com esse pensamento que isto tem dono. O que falta é reconhecer isso na prática e começar a dedicar tudo o que faz para esse dono. Já que o nosso tempo terminou, vamos parar por aqui e vamos dar continuidade, inshallah, na próxima semana, para concluir essa explicação sobre a ta'ammul fil afaq, ou a observação que devemos fazer em redor, fazer estudo, apenas para enriquecer o Tawhid al-Rububiyya. Estamos aqui a falar da primeira divisão do monoteísmo. Temos muitos termos para referir o Tawhid. Tawhid como disciplina ocupa-se no estudo dos 6 artigos ou pilares da fé islâmica, como disciplina. Tawhid como palavra significa unificar.
Tawhid, tecnicamente ou no sentido religioso, significa unificar ou singularizar a Deus através da adoração. E este Tawhid, há momentos que nós podemos chamar por monoteísmo e podemos chamar por unicidade. Mas tudo tem a ver com a crença na existência de um único ser que é o Criador do universo. E que isso tudo não significa que você andou muito na fé. Esse é o primeiro passo na fé. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Alguma observação, questão, pergunta? É acerca do Ar-Ruh, sim. Às vezes as nossas mentalidades ficam Limitadas. Ok. Mas às vezes quando a gente assiste filmes, o filme mostra a Ruh como fosse uma imagem de uma pessoa. É uma imagem quase sem corpo, transparente. Como assim mesmo? Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa ma utitum min al-ilmi illa". Todo o conhecimento que nós temos em relação a tudo é muito pouco. Só que o versículo está a falar diretamente do Ruh. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Pessoas perguntaram: como é que é a alma? Onde é que fica no corpo? Como é que ela age? Fizeram essas perguntas a todos os profetas. Do tipo, as pessoas de todas as gerações tiveram essa dúvida. Todos os profetas receberam essa pergunta. E não podia falhar o último profeta. E Allah respondeu por si, porque o profeta não tinha nada a dizer. O profeta não tinha nada a dizer, por isso Allah respondeu por si. Disse: "Yas'alunaka 'ani r-ruh". As pessoas lhe perguntam sobre a alma. "Qul r-ruh min amri rabbi". Explica a eles que é um dos assuntos específicos do meu Senhor. Ninguém sabe explicar isso com detalhes. Pode dar algumas explicações, mas não chegam a ser profundas, diretas. "Wama utitum min al-ilm". O pouco conhecimento que vocês têm sobre a alma é pouco mesmo. O conhecimento que vos foi dado sobre a alma é muito pouco. Então a pergunta é: qual é esse conhecimento que nós temos sobre a alma? É na base desse pouco conhecimento que as pessoas já estão a fazer imagens, ficções, imaginam aquelas coisas. Na verdade não é aquilo. Por que não é aquilo? Primeiro, quando sabem que a alma fica no corpo e que a alma se movimenta em todo o corpo, a primeira imaginação do ser humano é criar uma coisa com pernas, que chegue nas pernas, com cabeça, que cada coisa que se encaixa ao mesmo tempo. Mas pode ser que a coisa não se encaixe ao mesmo tempo. Ela circula no corpo e consegue dar vida a todo o corpo ao mesmo tempo. Então, tratando-se de Ghaib, a Ruh está no grupo de coisas invisíveis. Toda ficção para um muçulmano não pode ser considerada verdadeira. Só que o que acontece? Quando a gente não sabe uma coisa e alguém nos traz uma teoria aproximada do nosso coração, fica tranquilo. Quando você assiste esses filmes, o corpo aqui, a alma com aquele aspecto mesmo, você fica: então é assim. Por quê? Porque você tem um vazio que precisa ser completado. Então, com mentira também completa-se. Mas na verdade não é assim. Por que não é assim? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou a alma, pela primeira vez colocou, quando criou a alma e pela primeira vez colocou no ser humano, o hadith diz assim: "Lamma balagha ar-ruh", quando a alma chegou no raciocínio, no cérebro, é quando Adam expirou. Se fosse que a alma tem cabeça, tem braço, não diria quando chegou, porque é uma coisa que só se encaixa. Encaixe é de uma vez, não é isso? Mas se chegou, quer dizer que estava em movimento. Então, aquelas figuras não são verdadeiras. Quando ela diz: "Wa idha an-nufusu zuwijat",
quando as almas forem emparelhadas no corpo. Emparelhar não significa encaixar, significa introduzir, tal como foi introduzida quando você estava na barriga da sua mãe. Então, o pouco conhecimento que nós temos é que nós sabemos que o nosso corpo não funciona sozinho. Tem um motor. Mas como é que é esse motor? Por essa razão, quando a pessoa morre, além de ficar com o susto do Malakul Maut, fica também espantado com a sua alma. Pela primeira vez você vê o que estava a dar a vida ao seu corpo. Por isso, o Nabi diz: Inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Quando a alma é recolhida, a visão segue, os olhos começam a seguir. Por que você segue muito? Quando você olha uma coisa de forma seguida, assim, significa o quê? Ficou admirado, né? Ou é a primeira vez que você vê, ou nunca tinha visto uma coisa acontecer daquele jeito. Então, quando a pessoa morre, fica olhando, afinal é aquilo, afinal a alma é assim. Então, é um momento único e intransmissível. Você não tem como dizer: minha alma, a alma é, o que lhe fazia falar é aquilo que está aí. Então, o próprio contato que existe só lhe obriga a deixar você ficar a olhar. Então, não tem como transmitir. Se quem viu a alma não consegue transmitir para o outro, quem é que mais vai dizer? Então, a única oportunidade que temos é quando a gente morre, não quando o outro morre, quando a gente morre. E nós, é bem sabido que quando chega o momento de morte, nós estamos a atravessar uma barreira. Nós estamos a passar de uma fase, estamos a transitar de uma fase para outra. E é uma fase em que você já tem contato com um outro mundo. Por isso Allah diz: o conhecimento sobre a alma é muito pouco, mas um dia vocês terão ilm al-yaqin, terão a certeza. Esse dia é o dia da morte. Você vê por total, que afinal é assim. Por total, por quê? Porque depois devolve-se essa alma no qabr, você vê que é aquela coisa que me dava vida, agora está a voltar de novo. Então, falando de ruh, Allah só diz: wamas sawaha. Ela aperfeiçoou. É perfeita por quê? Porque entrando numa coisa, a coisa ganha vida. Já viu aquela história de Al-Khadr e Musa? Quando ele diz: khudh hutan, leva um peixe seco consigo. Haythu yunfakhu fihi ruh. Onde esse peixe vai receber a alma? É aí onde está a pessoa que você procura. Então, um peixe seco, morto. Allah soprou a alma do jeito do peixe, e o peixe ficou fresco, saudável, fechado, tudo começou a andar. Então, a alma chama-se perfeita porque quando entra em coisas mortas, as coisas ganham a vida. Então, não temos como explicar essas coisas. Então, o problema do ser humano é aí. Entra numa matéria e não chega à conclusão, pensa que a coisa termina por ali. Por isso eu sempre repito aquele versículo: Allama al-insana ma lam ya'lam, kalla inna al-insana la yatgha. O ser humano é transgressor, salta os limites. O que é saltar os limites? Pensa que por estudar o que estudou e tudo que ele não consegue perceber não existe. Então isso chama-se transgredir o limite, saltar o limite. Allahu Ta'ala alam. Mais alguma coisa? Não. A questão da palavra Alhama. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Alhamaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Alhama é inspirar. O que é inspirar? Inspirar é introduzir uma coisa de forma clandestina e rápida. Introduzir uma coisa dentro da outra de forma clandestina e rápida, ou seja, invisível. A palavra alhama significa auha, al-wahyu. Como é que a revelação aparecia? De forma clandestina e rápida. Em 5 segundos já desceram 2 versículos, você não percebeu, não viu o anjo, não notou nada. Você só depara com o profeta a recitar. Então, auha, em outras palavras, chama-se alhama. Então, só que auha utiliza-se para pessoas e às vezes para animais, enquanto que alhama utiliza-se para pessoas ao mesmo tempo para animais. Por exemplo, o que é que Allah faz com uma galinha? É ilham, alhamahu. Para a galinha sair de casa, ir até a lixeira, fazer aquilo para os pintainhos, não faz, o senso dela não vai até aquele ponto. Então é ilham. Allah diz: faz, rápido, eles comem. Então,
Quando Allah diz وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, quer dizer que Allah inspirou, colocou uma qualidade na alma em que ela é capaz de fazer o bem e o mal. Ela tem o poder de escolher. Então, ilham aí significa livre-arbítrio. O encontro, a união entre o corpo e a alma faz com que você faça o que achar melhor. A alma tem desejo e o corpo é capaz. Então, se a alma diz faz, o corpo faz, você escolheu o bem. Se você diz não quero fazer, aí uma luta entre o corpo e a alma. Isso tudo devido ao ilham. Então, Allah inspirou na pessoa, inspirou na pessoa a capacidade de escolher o certo e o errado. Esse versículo compreende-se mais com o versículo do Surat al-Balad, onde Allah diz وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. É a mesma coisa, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. النَّجْدَيْنِ, o primeiro najdi é a taqwa, não é? O segundo najdi é al-fujur, ou você é bom ou é mau. Mas todo mal pode ser bom e todo bom pode ser mau. Então, essa capacidade de livre-arbítrio que está a se referir aí nesse versículo. Allahu A'lam. Podemos terminar por aqui, né? جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.